A gente vira a página para te contar que após quase 2 anos de tramitação, a reforma tributária foi de forma definitiva aprovada pelo Congresso. Na votação que aconteceu na Câmara dos Deputados, 19 paranaenses foram a favor ao texto. O placar foi de 324 votos favoráveis a 123 contra. Na discussão, os deputados decidiram retirar parte das mudanças feitas pelo Senado. Com isso, por exemplo, as bebidas açucaradas, como refrigerantes, estarão na lista do imposto seletivo. Também foi descartado o desconto para serviços de saneamento. Por outro lado, foram mantidos itens já aprovados pela Câmara antes de o texto passar pelo Senado, como cashback para consumidores pobres, taxa menor para imóveis e cesta básica nacional isenta de imposto. Após os deputados analisarem se vão manter ou rejeitar todas as mudanças do Senado, a reforma seguirá para sanção, segue agora para a sanção do presidente Lula. E entre os 30 deputados federais paranaenses, o placar, como a Rafa adiantou, foi 19 favoráveis, 6 apenas contrários e 5 ausentes. Bom, votaram favoráveis ao projeto os deputados Luciano Alves, Paulo Litro, Luiz Nishimori e Reinhold Stefanes, todos do PSD. Também Gleisi Hoffmann, Aliel Machado, Tadeu Venere, Elton Welter, Zeca Dirceu. Esses fazem parte da Federação PT, PV e PCdoB. Os deputados Marco Brasil, Pedro Lupion, Tião Medeiros e Toninho Vantir, todos do Progressistas. E também foram favoráveis à regulamentação da reforma tributária do União Brasil. Votaram sim os deputados delegado Matheus Laiola e Newton Bonin. Além deles, também foram a favor do texto os deputados Beto Richa, da Federação PSDB Cidadania, Luciano Dutti, do PSB, Luiz Carlos Rauli, do Podemos e Sérgio Souza, do MDB. Já os contrários ao texto foram Luísa Canziani, Rodrigo Stacho e Sargento Faur, os 3 do PSD, além de Jacobo e Vermelho, do PL, e também Felipe Francischini, do União Brasil. Já os deputados Dilceu Esperafico, do Progressistas, Carol D'Artora, da Federação PT, PV e PCdoB, Felipe Barros, do PL, Diego Garcia, do Republicanos e Padovani, do União Brasil, estavam ausentes e não votaram a proposta de regulamentação da reforma tributária. É isso, a gente tem essa aprovação que era extremamente esperada, de certa forma, do ponto de vista de investidores, traria ali uma espécie de redução de incertezas, mas tem muita gente que acredita, mesmo no mercado, que as medidas seriam insuficientes para conter avanço da dívida pública no longo prazo. Então, essa é a questão. Essa reforma vai trazer ali efetividade no que ela se propôs? Ela vai trazer resultados? Foi uma ampla discussão. Alguns setores ainda se sentem desprivilegiados em relação ao debate que aconteceu no Congresso, e dado esse encerramento, ainda fica um pouco um gosto amargo em relação a como essa reforma foi tratada, porque no fundo, né, a gente parece que não teve exatamente uma redução justa para muitos setores, e sim uma organização, né, na forma de você pagar. Parece que juntaram só os boletos em menos papéis, digamos assim, do que basicamente feita mesmo uma revisão, um pente fino de como ficaria mais justa essa questão da carga tributária e da distribuição para vários setores, né? A questão das montadoras é um exemplo. A gente acabou de trazer aqui revisões que foram feitas no laço ali, né? Quase que no último momento da discussão. E essa impressão que se traz, né, em relação à questão das incertezas, que é uma análise feita, é porque agora está sedimentado uma versão final desse pacote aí de várias versões, esse ornitorrinco, basicamente, que foi apresentado no Congresso. Mas eu me pergunto ainda se, de fato, né, essas proposições todas vão ter aquele impacto de conter a longo prazo o avanço da dívida pública e de melhorar a situação como um todo aqui do nosso país, que eu imagino que deveria ser o norte quando você fala de uma reforma estruturante. Vamos aí por esse norte, então, relembrar os nossos ouvintes, os internautas que nos acompanham pela live, qual que era a proposta, né? Qual é a intenção de se fazer uma reforma tributária. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo todo. É por isso, então, que a gente tem essa unificação desses impostos, como disse a Rafa ali, juntando os boletos, né? Para diminuir, simplificar, pelo menos, esse entendimento. E o que acontecia
O que acontece ainda hoje é que a gente paga imposto sobre imposto, porque esse imposto ele vai incidindo em cada uma das fases ali da cadeia produtiva. Então, você compra matéria-prima para sua fábrica de, digamos, embalagem, paga imposto. Mas aí a pessoa que vai comprar para revender vai pagar imposto, desconsiderando que você já pagou imposto sobre a matéria-prima. Quando chega lá na loja, a gente vai comprar, a gente paga imposto. Então, a gente pagava imposto sobre imposto, igual aquela história da economia de juros sobre juros, e claro que isso tornava aí essa carga tributária muito, muito pesada aqui no nosso país. Torna ainda hoje, sempre bom lembrar, nada disso ainda está valendo na prática, né? E na prática, Rafa, essa reforma eu acredito que ela não é a ideal. E não sou só eu, todo mundo tem essa percepção. O próprio Rauli, que é um dos deputados aqui do Paraná, que é autor, que sempre defendeu que a gente tivesse essa reforma tributária, com certeza não considera essa reforma ideal, é a reforma possível. Por quê? O que acontece lá em Brasília? O Congresso Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado, ela é norteada pelo lobby, apesar do lobby não ser regularizado aqui no país. Então, quando você fala aí sobre ser justo ou não para os setores, o que aconteceu foram que todos os setores pressionaram e muitos parlamentares para que eles pudessem ali ter algum tipo de benefício. A gente está falando aqui, por exemplo, sobre bebida açucarada, sobre refrigerantes. O que acontece em momentos em que a gente está fazendo votações, em que a gente está fazendo mudanças tão importantes, tão profundas para o país, como uma reforma tributária, é que todo mundo quer tirar vantagem. Mas é também o momento da gente encaminhar o país para aquilo que a gente acredita que é o caminho correto. Então, quando você fala das montadoras, por exemplo, Rafa, por mais importante que seja esse setor, que foi aqui para o país, né, nas últimas décadas e ainda é hoje, quando a gente fala de geração de emprego, quando a gente fala realmente de balança comercial, esse setor hoje, ele não é visto com bons olhos, pensando que o mundo como um todo está passando por uma mudança de modal energético mesmo, de matriz energética. Então não seria o caso de nesse momento, a gente estar privilegiando montadoras de carros elétricos, um setor que estaria mais alinhado, né, com o que deve ser o futuro da economia global. Essa é uma questão que foi levantada, mas que na prática o lobby não permitiu que a gente pudesse, então, tratar de forma adequada ali nessa reforma tributária. Todas essas questões acabaram fazendo com que, na prática, a gente tivesse esse sentimento que a Rafa bem externalizou, de que não vamos ter tanto desconto assim, não vai resolver tanto esse problema que era o central, né, que é a carga tributária que nós brasileiros pagamos. Não é a reforma ideal, eu acho que ela tem muitos problemas, mas ainda assim concordo com todo mundo que trabalhou muito pela aprovação dela. É melhor do que o que nós temos hoje. Então, vamos esperar para ver, Rafa. Como sempre, estamos aqui nesse limbo à espera, mas agora pelo menos com o norte. A gente já sabe que está no papel o que a gente pode esperar, né? Então, vamos ver se na prática essa expectativa vai ou não se confirmar. Espero que, apesar dos pesares de todas as exceções, as muitíssimas exceções às regras, né? A gente ainda consiga ter um bom resultado ali no final das contas com uma redução dessa carga tributária tão necessária aqui no nosso país. É isso, estamos juntas nesse sentimento de expectativas. E só para esclarecer para a audiência, né, a questão relacionada às montadoras, eu concordo com a Camila, seria possível que a gente tivesse ali uma visão muito mais moderna para vários pontos da reforma, mas, por exemplo, ela tinha em dado momento avaliações diferentes apenas pela localização das montadoras, né? Você tinha benefícios fiscais, como isenção, por exemplo, para montadoras do Nordeste, enquanto que para a região Sul e Sudeste você não tinha para o mesmo segmento. Então, qual é a lógica de você trazer uma visão sobre como deve ser a tributação para um segmento só pela região onde ele se localiza? Esse ponto que eu quis trazer aqui, mas eu concordo que realmente, em muitos aspectos, quando a gente vai falar de tributação e de visão de mundo, né, parece que o Congresso anda num tempo que é um pouco atrás do que a sociedade caminha.